Você tem medo do quê? Aranha, sapo, altura, lugar fechado? Fobia e medo são os temas do Conta Pra Mari dessa semana. Vamos entender se eles têm solução e o porquê eles nascem no ser humano. Estamos no 10º andar de um dos prédios mais altos de União da Vitória, um pesadelo para muita gente. A acrofobia, o medo irracional da altura, é um dos temores mais comuns, capaz de bloquear algumas pessoas. Aqui do alto, converso com a psicóloga Daniele Janiewski. Nos conta um pouquinho mais hoje sobre a diferença de fobia para medo e também como resolver esse que é um problema, mas que pode ser tratado, né? Nós estamos, já para contextualizar para quem está nos acompanhando, num local super alto, num dos prédios mais conhecidos aqui de União da Vitória, no 10º andar, mostrando essa beleza das nossas cidades, mas também mostrando a altura, algo que muitos têm medo. Não é o nosso caso, mas é o caso de muita gente que está acompanhando, tenho certeza que só de pensar em olhar aqui tem arrepios em todo o corpo, né? Para começar, Dani, por gentileza, explique para nós qual a diferença entre medo e fobia. Então, o medo, ele é um sinal de que nós somos inteligentes, né? O medo é uma emoção que até nos protege, ele é importante até para nossa sobrevivência, né? E a fobia, ela é um nível mais exacerbado desse medo. Então, o medo em si, né, ele é uma emoção saudável, inclusive porque nos coloca, nos protege de situações, né? Por exemplo, colocando aqui como exemplo, né? Se uma pessoa não tem medo, né, ela acaba se arriscando a própria vida porque ela é destemida. Então, uma pessoa muito destemida, ela corre muitos riscos, né, em diferentes situações. Então, o medo em si é uma emoção saudável, normal e positiva. Okay. Mas quando ele acaba passando dos limites, acaba ficando numa intensidade mais exacerbada, chamamos então de fobia. E a fobia, sim, é uma situação que merece ser olhada de uma maneira diferente e, em algumas situações, se ela acabar impedindo a nossa vida social, atrapalhando a nossa vida social, ela merece, sim, ser tratada. Dani, existem fobias as mais diferentes, né? Uma pesquisa rápida mostrou pra gente a questão da acrofobia, que é a medo de altura. Temos pessoas que têm muito medo de bicho, de inseto, medo do escuro, medo de ficar preso, medo de palhaço, medo daqueles buraquinhos todos juntos, dos furinhos, que é tripofobíase, né? Tripofobia, alguma coisa assim. Agora, se não tratar, o que pode acontecer em relação às fobias? Você comentou do caso de paralisar, né? Quando ela é paralisante. Aí já é um problema, né? Já mostrou que tem que ser tratado. Ela já deveria estar sendo tratada antes de paralisar, antes de virar um problema social que está impedindo a dinâmica normal e saudável da sua vida, né? Então, existem sim diferentes tipos de fobias, né? Cada fobia recebe uma nomenclatura diferente, né? A mais comum delas é o medo de aranha, que é a aracnofobia, né? E se ela está impedindo de você ter uma vida social ou uma vida produtiva saudável, merece sim ser olhada com mais atenção, com mais cuidado e não como algumas pessoas falam que é frescura, ai, deixa disso, né? Você tem que enfrentar esse medo. Né? O senso comum até tem algumas estratégias interessantes, né? Falar de enfrentar o medo é muito parecido com a forma como a psicologia atua, mas a psicologia, ela enquanto ciência, ela tem uma técnica, uma estratégia diferente de enfrentamento, né? Então sim, antes de paralisar, antes de prejudicar a sua vida social, afetiva, no seu trabalho, academicamente, é importante procurar ajuda. Agora, o enfrentamento que você coloca não vai talvez gerar mais estresse?
Às vezes a pessoa vai vai ficar exposto àquela fobia há muito tempo. Não pode desencadear outros problemas também? Exatamente. Então você usou a palavra ficar exposto. Essa é a técnica, né? É uma das, mas a principal e a mais efetiva é a exposição, que nós chamamos, né? A técnica de exposição ao evento estressor. Sim, vai estressar, mas à medida que eu vou me expondo gradativamente e com periodicidade, né, que eu vou me expondo ao evento que me estressa e que me causa fobia, o meu cérebro vai entendendo isso como algo que não é mais ameaçador. Vai acostumando. Vai acostumando. Digamos, né? Exatamente. Então, assim, eu vou me expondo, né, o que nós chamamos na psicologia da técnica da dessensibilização sistemática. O que é? Eu vou subindo degrau por degrau na exposição ao evento que me causa fobia, né? Por exemplo, vamos pegar a aracnofobia, que é a fobia mais comum. Nós começamos expondo o paciente a imagens de aranha, ao som, o barulho da aranha caminhando, né? Então começa assim, primeiro a imagem, aí faz uma imagem mental da aranha, até você aproximá-lo a realmente uma aranha real. Né? Então, dar um novo significado aqui. Dar um novo significado para o teu cérebro entender, para sua mente entender que ela não é uma ameaça, né? Claro, com cautela, né? Com muita cautela, porque eu não vou fazer isso com um paciente com uma aranha que peçonhenta, por exemplo. Sim, né? Exatamente. Vamos dar um outro exemplo, medo de lugar fechado, a fobia do lugar fechado, né? A claustrofobia. Qual é a maneira mais assertiva de lidar com esse medo? Levá-lo, por exemplo, ao elevador. Ah, eu não consigo, eu não entro no elevador. Então, vamos fazer aos poucos. Então, é uma dessensibilização sistemática. Vamos só entrar com a porta aberta. Então, nós entramos no elevador, ficamos o tempo que a gente conseguir com esse paciente e sim vai estressá-lo. E nesse estresse vão surgir sintomas físicos, inclusive, né? A sudorese, o coração vai acelerar, a palpitação, a boca seca, tremor, né? Por quê? Porque está tendo uma liberação de um hormônio chamado adrenalina. Por quê? Porque a pessoa está se sentindo ameaçada por aquele local, né? Então, tudo que nos causa um sentimento, uma sensação de ameaça, automaticamente o meu cérebro vai liberar, né, o hormônio adrenalina para defender, digamos. Para correr, né, para fugir ou para enfrentar o que está me ameaçando. Então, a adrenalina nós conhecemos, né, como hormônio de luta ou fuga. Então, se algo está me ameaçando, ou o meu corpo vai me preparar para lutar contra a ameaça ou para fugir da ameaça. Agora, tem pessoas que também decidem não se expor e para elas está tudo bem. Resolvem pular etapas. E ó, não entro no elevador, vou de escada e é isso. Então, para elas está tudo bem, mas a médio e longo prazo, em algum momento, vai fazer falta, né? Então, aí que a gente começa a se preocupar, porque ela vai se isolando de eventos, de locais, de pessoas que lhe causam a fobia, né? Então, se a pessoa opta, eu tenho fobia de dirigir, não vou dirigir na estrada, e ela acaba aceitando, né, admitindo que ela tem essa fobia e para ela tá tudo bem, eu prefiro então não viajar, mas em algum momento vai ser necessário. Vai perder talvez um passeio, uma oportunidade de trabalho, Exatamente. Uma experiência nova. Ela né? vai começar a ter perdas por conta da fobia. Então, se ela começar a se isolar, deixar de participar de eventos sociais ou familiares por conta das fobias, é prejudicial também, né? Então, tem que medir o que me prejudica mais. Me prejudica mais eu enfrentar a minha fobia, ou vai me prejudicar mais eu evitar situações sociais e familiares ou de trabalho por conta da minha fobia. Então, pensamos que vale mais a pena você superar suas limitações do que você ficar recluso e impedido de participar dessas situações. Falamos um pouquinho das diferenças, né? Medo e fobia, de algumas fobias. Para quem está nos assistindo e se identificou, tenho fobia, o que fazer? Então, o básico é procurar ajuda, né? Não tentar enfrentar sozinho, né?
busque ajuda de um bom profissional da psicologia, da psiquiatria, converse com pessoas, né? Eu digo para não viver isso sozinho, porque pode ser arriscado, porque por ser um evento estressante, a fobia ela vai ter algumas alterações físicas, como eu comentei anteriormente, ela pode entrar num ciclo vicioso de provocar a ação estressora, se assustar com os sintomas que vão acontecer e esse susto ser compreendido como uma ameaça. Aí ela vai ficar nesse círculo vicioso de liberação de adrenalina, que vai deixá-lo mais ativado e pode até chegar a uma crise de pânico. Né? Então, por isso não fazer sozinho. Busque ajuda, nós temos muitos bons profissionais, né? Em alguns casos mais complexos, é importante a busca de um psiquiatra também, para ter um auxílio medicamentoso, mas também um acompanhamento com um bom psicólogo. Criança pode ter fobia? Sim, a fobia em si, ela não precisa necessariamente ter uma explicação, né? Por exemplo, eu não entendo por que essa criança está tendo fobia de cachorro, que também é uma fobia muito comum, né? Sinofobia, o medo do cachorro. Ela nunca foi exposta, ela nunca foi mordida, ela nunca sofreu um ataque de um cachorro e desenvolveu. Então pode sim, sem muita explicação, não precisa buscar o porquê e sim resolver o sintoma, né? Enfrentar o medo também é preciso. Qual que é o seu conselho pra gente encerrar? Quem tem um pouquinho de medo, a vida é feita disso também, né? Ter um pouquinho de medo, aquele friozinho na barriga, tem que ter coragem também em seguir, né? Tanto para procurar um profissional e ter coragem para isso, quanto para decidir enfrentá-lo depois disso. Eu costumo dizer em relação a medos e coragem e tudo mais, que você sempre tem que fazer, pesar o que é que exige mais energia de você. A manutenção do seu medo, né, que te impede muitas vezes de fazer muitas coisas, ou o enfrentamento, né? E lembrando que, em certa medida, o nível de medo que você tem, ele é positivo, como eu falei no início, né? O medo é um sinal de inteligência. Pessoas muito destemidas são pouco inteligentes, porque podem se machucar, podem colocar a sua própria vida em risco ou colocar em risco a vida de outras pessoas. Muito obrigada, viu, Dani? Eu que agradeço, sempre um prazer. Alguns medos podem parecer bobos para algumas pessoas. É o caso de quem teme borboletas, por exemplo. O medo de aranha e de sapo e de insetos é bastante comum. Ouça a história deste grupo de mulheres. Elas contam um pouco mais sobre os seus pânicos e como essa fobia é paralisante. A Gília tem medo de altura. Desde quando, Gília? Mariana, que eu me lembre, desde que eu quase caí de uma janela, que eu era pequenininha, devia ter uns 4, 5 aninhos, estava olhando para peito num sobrado, me desequilibrei, caí, por sorte meu avô estava perto e ele me segurou pela blusa e me trouxe de volta. Você lembra desse momento? Lembro de cair, lembro da minha mãe quase bater em mim. Fez acolher essa mãezinha aí, né? Mas enfim, não, ela primeiro o trauma foi a queda, ela me né? segura, depois ela brigou comigo. O que aconteceu já na tua vida? O que você deixou de fazer ou quase deixou de fazer por medo de altura? Eu tenho muito problema com o avião. Eu acho aquilo muito grande para ficar lá em cima, me dá muita aflição. Então eu só viajo se for assim extremamente necessário e se eu puder tomar remédio para me acalmar. Porque eu passo muito mal, suo frio, não consigo respirar. É infernal pensar nessa situação. Dormir, eu não morei em prédio nenhum até hoje, mas para dormir em apartamento, hotel, no começo era bem difícil, assim, passar a noite em claro, porque eu sabia que do lado daquela parede tinha um precipício. Então, aquilo ficava na tua mente. Se eu começar a pensar hoje em casa, que eu vou precisar, sei lá, me encostar num parapeito de um prédio, eu não vou dormir. Vou ficar aflita, vou passar mal. Você comentou da ponte também, já chegou a travar passando em ponte? Aqui na ponte antiga, ponte, certo. Eu fui, não sei porquê, com a minha prima, a gente ia passar para São Cristóvão, a passeando a pé. Eu fui andando por cima dela, quando eu percebi que embaixo do meu pé ela tinha visão do rio e da altura, eu não consegui mais ir para frente. E eu não conseguia mais voltar. Travou. Eu travei, eu fiquei parada em cima da ponte, até que a minha prima veio, me ajudou a sair dali, porque eu não ia mais conseguir sair da ponte. Olha só.
Já deixou de viajar por conta do medo da altura? Já. Férias, assim, tipo, vamos pra, não sei, viajar em algum lugar que seja longe, vamos de avião. Até hoje não fui. Tirar férias, que tenha que ser com avião, nunca. Só fui a trabalho. Pra você, melhor lugar, o que seria? O que é o ideal, assim, nesse momento? Pra quem tem medo da altura, é o chão. Banquinho no chão, pezinho no chão, melhor coisa. Dá segurança. Elevador panorâmico? Nunca. Já fui em roda gigante e quase morri. Já andei num teleférico e foi a pior experiência da minha vida. Eu subi, quando a gente chegou lá em cima, eu desci, voltei a pé de lotação, não ia descer naquilo de jeito nenhum. E passou mal o caminho todo? Todo, tanto que o teleférico ele vai andando e para as pessoas que chegaram na frente descer. Quando eu estava parada aqui, que outra pessoa estava descendo, parou junto comigo, a mulher que parou do meu lado assim, moça, você tá bem? Você precisa de ajuda? Porque eu tava branca, pálida, não respirava, é apavorante. Você fala muito tranquilamente e abertamente sobre isso. Pra você já está resolvido ou você quer ainda resolver esse problema? Eu quero conseguir fazer as coisas. Eu adoro diversão, parque, essas coisas e não consigo. Então eu tento, eu vou em roda gigante. Enfrenta. Eu enfrento, mas eu me arrependo. Quando começa, eu me arrependo. Aí já não tem mais como parar. Eu tento fazer isso, mas realmente não é racional. Eu sei que não vai acontecer nada, que é seguro, avião, meio de transporte mais seguro do mundo. Não consigo. Travou. Trava. Não. Já fez alguma terapia, alguma coisa pra isso ou tá nos planos, de repente? Já fiz, já falei sobre isso em terapia, mas não dei continuidade. Talvez deveria continuar. Mas já tomei remédio para conseguir fazer as coisas que precisava. Por exemplo, viagem a trabalho de avião. Tem que ir, ok, vamos, mas medicada para não viver a experiência. Isso, para pelo menos assim não precisar de ajuda. Se eu tiver que trabalhar, enfim, que eu esteja sozinha, eu vou precisar de remédio. Não tenho condições de fazer sozinha. Obrigada, Gília. Imagina. E a Angie tem medo de barata. Ela tá contando aqui para nós, nos bastidores, que chega a escutar o barulho da bichinha. Conte pra nós, como é que é isso, Angie? Verdade? Aí é verdade, Mariana. Olha, aqui a sorte é que não tem barata. A cidade é fria, né? Um clima bacana, quase eu não vejo barata, mas a barata ela me persegue. O som dela, das patinhas mexendo, como é que você consegue escutar isso? É fantástico, assim. Eu sei que tem barata no ambiente porque eu ouço as patinhas dela. É absurdo, assim, o pessoal acha engraçado, acha que eu tô mentindo, acha que eu tô exagerando, mas aí quando você vai ver, a danada da barata tá lá. Você teve algum trauma em relação à barata ou não? É algo que realmente não se explica? Não se explica, é uma coisa desde criança mesmo, assim. Desde criança? Porque, igual eu falei, eu morava em cidades quentes, né? Eu sou de Londrina, eu moro em Maringá, Engenheiro Beltrão, Mato Grosso, então cidades muito quentes, né? E baratas saem do bueiro, de tudo quanto é lugar, as danadas, né? E daí, à noite, principalmente, quando eu ia dormir, tudo ficava quietinho, eu conseguia ouvir as benditas. E elas têm asa e parece que daí que elas ficam mais nervosas comigo, porque elas voam onde eu tô, parece que elas me perseguem. Então, quando eu era criança, eu trancava a minha cabeça com a coberta e ficava lá, assim, pensando onde estava essa bendita dessa barata. E eu suava frio, porque eu imaginava que a barata estava em cima de mim. E às vezes eu queria pedir socorro para minha mãe, nem minha avó saía, era paralisante mesmo. Paralisante, de não conseguir sair da cama por causa delas. E agora, o porquê isso, não me lembro, e eu não tenho mais medo de nada. Engraçado, é só da danada da barata. Uma vez a minha avó pegou a barata, eu paralisei, não conseguia matar a bendita, a minha avó foi lá com a mão e amassou, quase me deu um infarto, assim. Como que ela faz isso? Você matar é impossível? Jamais, jamais. Eu vou afastando ela, assim, qualquer coisa, mas matar... É muito contato pra você. Parece que ela vai vir em cima de mim. E barata é resistente, né? Pois é, e... Vai que, né? Vai que ela maldada. Voa, não, e ela fica revoltada comigo, voa em mim e daí gruda no cabelo, né? Eu sempre pensava nisso. Já aconteceu alguma coisa que você deixou de fazer ou foi algo muito sério que te travou muito por conta da barata? Não, é porque a barata geralmente quando ela vem assim, quando você está em casa sossegado, por exemplo, um banho tranquilo. Se tiver a barata perto, eu não tenho um banho tranquilo, eu não consigo lavar meu cabelo, porque a barata tá lá, vai que ela pula em mim.
e gruda em mim. O meu pavor é isso. Dormir sossegada, porque eu sonhava que a barata estava entrando na minha boca, então já cheguei a deixar de dormir sossegado. Mas ela não está no nosso dia a dia, e essa é a parte boa, porque senão, né, seriam vários impedimentos que ela me causaria. Assim. Os seus amigos, seus familiares sabem do teu medo? Opa, claro que sabe, porque é a primeira coisa que eu falo. Aí eles podem te socorrer. Podem me socorrer. E eu, às vezes, peço para socorrer, peço para matarem, falo que a barata tá lá, corro do banheiro e o pessoal tem que matar e tirar ela do lugar, porque eu tenho medo. Você já tratou ou pensou em tratar essa fobia? Não, porque é uma fobia que não é impeditiva, né? É uma fobia, assim, que se ela estiver no quarto, você não dorme, você fica desesperada, chora, mas... É um pouco sério, né? Mas aquilo foi, enquanto eu estou num lugar frio, elas não me perturbam. O problema é quando eu cheguei em um lugar quente, que elas saíam de todos os lados e aí foi um desespero. Por exemplo, uma viagem para uma casa da praia, por exemplo, no calor. Primeira coisa que você vai fazer é verificar se tem barata. A primeira coisa. A primeira coisa eu vou ver se tem barata e se tiver eu vou pedir para alguém tirar. Nem que se tiver ela morta lá. Inseticida tá contigo o tempo todo? Não, dá alguém do meu lado para poder dar uma chinelada nela. Você não tem esse contato, é muito próximo com a barata. Isso mesmo. Obrigada por contar a tua história. Imagina, obrigada a vocês. Espero que o pessoal se identifique um pouco desse medo de barata, porque senão só vai ficar eu. Dona Marli, o que representa um sapo na sua vida? O caos Instalado. instalado. Por quê? O que a senhora sente pelo sapinho? Uma aversão sem limites. Se eu vejo ele, tá parado ali, olhando, eu já travo, não vou nem para frente nem para trás, eu saio pulando, gritando, é um terror na minha vida. E onde a senhora mora na sua casa? Tem muito sapo? Graças a Deus que não. Esse ano nem vi ainda nenhum. Tomara que nem veja, né? Não. A senhora consegue espantar o bichinho ou não? Não. Até tem um episódio que entrou dentro da cozinha da minha casa, eu tive que chamar o vizinho para vir tirar. Eu liguei para ele e falei, venha tirar esse sapo aqui que eu não consigo. Eu até tento, eu pego o rodo, mas Não vai. não vai. O medo da senhora é o pulo? Ah, não sei te dizer. É uma coisa assim absurda. Isso acompanha a senhora desde sempre? Desde os meus 2, 3 anos de idade. E aconteceu alguma coisa que ele traumatizou, será? Que eu me lembre, não. É um sentimento mesmo. É aversão pura. Eu não consigo até... Se eu vejo no celular ou na televisão, eu tenho que desligar e... Assim, virtualmente já incomoda. Já me deixa assim nervosa. Todo sapo. Perereca, então nem se fala, né? Pulam mais rápido. Pula né? mais alto. A senhora já também chegou a paralisar em algum momento que a senhora lembra, assim, que marcou que, poxa, não vou ficar quietinha aqui, tem um sapo? Eu vou, sim, várias vezes eu chego, fico estarrecida assim e penso, será que ele vai sair? Daí eu vou olhando, dou uns pulos e passo correndo. Eu não consigo passar naturalmente. A nossa região, a gente tem muito sapo, tanto que a gente chama algumas regiões de banhado, né? Tem o sapo. Se a senhora vai em algum lugar, na casa de um amigo, um familiar que é nessa região, já fica meio que de olho para ver se não tem o bichinho? Sim, com certeza. Eu já vou olhando e se vejo um já não tá bom ali. Eu tenho que sair. Tem que resolver. A senhora já pensou em fazer tratamento, tratar essa fobia ou vai levando? Vou levando, vamos ver. Até quando? Até dar um infarto. Eu acho que... Esperamos que não, né? É, porque é muito medo. Eu disse, eu não tenho motivo, uma causa que eu me lembro. E a senhora sente aqueles sintomas físicos, a palpitação, a mão Sim, suando? tremedeira, é horrível. É uma coisa assim, sobrenatural. Os seus amigos e familiares também sabem disso? Sabe. Já vão, se vem alguma coisa, já vão resolvendo pra senhora nem ver? Já vou lá, ó, tem um ser ali do lado. Um ser? Um ser? Nem considera? Nem. A senhora não pensa assim, poxa, mas tá ali bonitinho, come mosca, come inseto? Não, eu quero me livrar. Pra senhora não Quanto serve pra nada. antes, tá livre. Obrigada por contar a sua história, viu, dona Maria? Eu que agradeço. A hipnose funciona no tratamento da fobia. Sim, estudos mostram que o tratamento é uma das melhores alternativas para superar os problemas associados a essa condição clínica tão preocupante. Marilda Farias é parapsicóloga e vai nos contar um pouquinho
sobre essa relação medo e fobia. Marilda, eu queria te perguntar, a fobia, ela é fruto de algum trauma ou não necessariamente? Não necessariamente, né? A fobia, nós podemos dizer que ela advém, né, de um medo muito volumoso, excessivo, e independentemente que seja de um trauma. Porque ela pode ser, a fobia é um medo, digamos assim, de pessoas, de seres vivos, animais, insetos, como também de objetos, de imagens ou de alguma situação que aflore aquilo dentro da pessoa, esse sentimento de medo, né? Mas é um medo, ele é excessivo e ele é assim irracional, a fobia. E não necessariamente vem de trauma. Não, absolutamente. Por quê? Eu vou dar um exemplo, vamos exemplificar isso. A pessoa, por exemplo, eu atendi uma pessoa com medo de cachorro, né? Porque o trauma, ele advém do quê? De uma vivência dolorosa. A perda no acidente, um assalto, a mão armada, são alguns exemplos que geram, digamos assim, o trauma. A perda de um ente muito querido, aí o trauma psicológico, emocional. E o que acontece com a fobia? Ela começa com pequenos medos. A gente acha que a pessoa que tem fobia foi naquele momento que aconteceu. Não necessariamente. Ela vai passando o tempo e aquilo vai se avolumando, vai crescendo e a pessoa acha normal ter um medinho só. O pai vê o filho lá com medo do inseto. Filho, o que é isso? Passa despercebidos pequenos sinais. E aí, quando a gente vê, se caracteriza no medo irracional que a pessoa não tem mais controle. Eu atendi uma pessoa, como eu estava falando para você, que ela tinha pavor de cachorro. Para ela, todo cachorro iria morder, iria tirar um pedaço, iria sangrar, iria machucar, sem nunca ter sofrido um atentado de cachorro. Mas quando ela era mais jovem, o que aconteceu com ela? Ela presenciou o pai comentando que quando ele era criança o cachorro havia mordido nele e ele descreveu tanto essa imagem que gravou no subconsciente dela. É quase como se ela tivesse passado por aquilo. Exatamente, gravou no subconsciente. E isso mais tarde com a terapia foi aflorando. Então, não necessariamente do trauma que advém, né, digamos, o pânico, que é o medo excessivo, a fobia. Porque a fobia, sim, vai desencadear outras doenças psicológicas, né? E eu até perguntar, tem pessoas que às vezes vão vivendo uma vida tranquilamente, de repente algo que parecia comum se torna um problema. Por exemplo, a gente conhece pessoas que moram em apartamentos, em prédios, e sempre andaram de elevador, de repente bloqueou. Algum medo de entrar no elevador e ficar preso. Não necessariamente que tenha causado alguma coisa. O que será que pode ter acontecido? O que pode ter acontecido? Aquilo que eu falei. Muitas vezes é uma fuga da pessoa. Alguns bloqueios anteriores de quando talvez era criança, o jovem, adolescente, jovem, ele vai, o que nosso subconsciente vai fazendo? Pense que ele vai pegando todas as informações, ele vai colhendo todas as informações reais e não reais, digamos assim. O que é? Uma informação boa, mas em compensação uma coisa negativa. E chega num ponto que aí acontece esse bloqueio, né? Porque é uma paralisação, é um medo paralisante, não entra no elevador, porque muitas vezes não é o problema o elevador ali, são traumas, bloqueios, informações que advêm do subconsciente e que no momento de estresse, principalmente no momento de ansiedade, é que aflora as fobias e os medos. Marilda trabalha com a hipnose e a gente está vendo, né, Marilda, que os estudos mostram que a hipnose é uma das melhores alternativas para resolver fobia. Quando que o paciente pode procurar por esse tratamento? Quando que ele se sente realmente tão afetado que é o momento? Bom, eu diria para você, Mariana, que não existe um momento específico. A partir do momento que a pessoa começa a sentir que o medo, a fobia, né, esse medo que é paralisante, que ela já não consegue tomar decisões na vida porque isso interfere na qualidade de vida da pessoa, ela deixa de cumprir compromissos profissionais, ela se isola das pessoas, isso gera um sofrimento, mas isso começa
não vou dar bola para isso. Eu senti um medinho. Mas não, passa por cima. Amanhã eu já não durmo. Amanhã eu já começo a me preocupar. O meu pensamento não desliga. E eu começo a focar naquele medo. Ele se torna tão intenso que eu não vou ter controle com isso. Mas quando que eu devo procurar ajuda? Quando eu sinto que isso está tirando a minha qualidade de vida. Eu já estou perdendo algo em relação a isso. Porque o medo é benéfico, tem medos benéficos. Por exemplo, você vai para uma praia e você vê uma bandeira preta. O que que é? Poxa, é aviso, eu não posso passar além daquela onda porque eu vou me afogar. Deve ter o quê? As famosas panelas, né? Eu não vou ver o vácuo lá, a água, né? Que tá por cima. Eu vou me afogar. Então nós temos que ter medo, né? Como você mesma conversando, a gente vê que o homem da caverna, como você colocou, exatamente, né? Ele achava que todo animal grande iria agredir ele. Então ele tinha medo, ele se resguardava. E nós temos um instinto de sobrevivência. Exatamente. Se não fosse o medo, às vezes a gente não estaria aqui, né? Porque alguns medos, o medo de bater o carro, você vai botar o cinto, você vai andar menos, você vai ultrapassar com segurança. Sim. Alguns medos são saudáveis, né? São saudáveis. Então, eu sempre digo assim, pessoas precavidas, né? Eu digo assim, olha, o medo, geralmente, porque quando a gente fala a palavra medo, a pessoa já pensa no medo exorbitante, né? Nossa, que eu não tenho mais autocontrole. E a nossa mente é poderosa, né? Então eu queria pedir pra você, Marilda, você separou uma listinha ali com alguns medos. Sim. Gostaria que você contasse pra nós. Tem uns medos muito curiosos, né? A gente sabe aí medos de insetos, né? Eu confesso que tenho muito medo de aranha, inclusive, né? Agora, aracnofobia. Sim, mas eu acho que é bem comum, assim, né? Aham. Agora tem alguns medos que são bem diferentes, né? São. O que você pode citar pra nós? Umas fobias, né? São as Fobias, fobias, exatamente, né? fobias. Então, olha, nós temos a claustrofobia, que ela é de lugares fechados. Medo de lugares fechados, a pessoa entra em pânico, a pessoa não gosta, ela começa a sentir falta de ar. E é interessante como a nossa mente, o poder da nossa mente, que a gente cria essa situação e ela parece verdadeira. A pessoa não consegue discernir entre razão e emoção. E fantasia, né? Porque ela aflora aquele medo insuportável, ela quer sair correndo. Então, e agora temos o contrário, agorafobia. O que é agorafobia? É o medo de lugares abertos. Olha aí. E eu nunca tinha tido um caso e tive uma experiência com É agorafobia. Um jovem de 23 anos que presenciou, e esse veio, digamos assim, a origem veio de um trauma. Um assalto na fazenda, a mão armada. E isso, 9 anos depois, desencadeou a agorafobia, que era o medo de lugares abertos. Por exemplo, estar no meio de muitas pessoas, em lugares abertos, uma festa. Ele chegava, para terem uma ideia, ele chegava no sinaleiro e se tivesse o entroncamento, ele paralisava na esquina. Ele não ia nem para frente nem para trás e ele só saía acompanhado por familiares. De tão forte que é. Esse é fruto de um trauma, né? Esse é o fruto de um trauma. Exato. Agora, o que acontece? De repente a pessoa, né, ela tem outras fobias, que nós vamos continuar aqui. Uma interessante aqui, farmacofobia. Medo de remédios. Tem pessoas com medo de remédios. Não toma injeção, não quer remédio, né? Aí nós temos a aerodromofobia, que é o medo de avião. Esse também não é tão... Tem tão bastante, né? Bastante, né? Temos a demofobia, que é o medo de gente. Esse aí, acho que muita gente tem, né? Medo de gente, assim, né? Sim, ainda mais que nós estamos pandemia vivendo... acalmou essa fobia. Exatamente, mas nós estamos vivendo um período de muito estresse. As fobias, elas estão muito mais afloradas ultimamente do que nos últimos 10 anos. Nós estamos com muitas pessoas doentes, inclusive por causa da pandemia, né? As pessoas se retraíram e aflorou um medo nelas. Medo, o medo de ficar doente, insegurança, isso, medo, sabe? Emprego, economia, tudo, né? Então, Exato. nós estamos vivendo um período muito crítico, né? Aí nós temos a hemofobia, que é o medo de sangue, né? Espectrofobia, que é medo de fantasmas.
Acho que eu também tenho. Acrofobia que é de altura, né? Exato. Que nós temos aí. Enfim, são Medo de palhaço. Medo de palhaço, exatamente. Olha, eu conversei com algumas pessoas que vão contar para nós ao longo do programa medo de borboleta. Sim, Medo exatamente. de sapo, esses insetos, Sapos. animais, Isso né? se chama entomofobia, que é o medo de insetos. Esses animais, realmente, eu acho que pela aparência, talvez, Sim. pelo pulo, pela surpresa, crenças né? limitantes também. Olha. Porque os antigos, e aí é um dos fatores que é bom a gente salientar, que o quê? Nós temos muitas crenças limitantes. Não os jovens de hoje, que os pais são mais modernos, né? Eles têm uma cultura mais moderna e tal. Mas na minha época, a gente escutava muita história, né? Muita história de sapo que grudava na perna da pessoa, que não largava. Então, são crenças limitantes que vai passando de cultura em cultura, e isso vai alimentando. Por isso que eu disse que nem toda fobia vem de um trauma. Exatamente. Vem de crenças limitantes também. Vai armazenando, né? E aí que eu queria te perguntar, nós falamos que a hipnose é uma das alternativas. O que ela vai fazer? Qual que é a função? Como que a hipnose ela vai curar ou vai amenizar essa fobia? Bom, a hipnose ela pode ser, né? Ela é uma ferramenta muito poderosa, digamos assim, na cura dessas doenças, né? De fobias e traumas. Por quê? Porque a partir do momento que você vai trabalhar a hipnose, você vai ressignificar aquele medo. Você vai trabalhar, além de tudo, o subconsciente da pessoa. Através da hipnose. Você vai ter o que? Uma reprogramação mental. E teria como apagar esse temor total? Olha, eu acredito, o que é? A minha experiência nesses 16 anos, o que acontece? A gente percebe o seguinte, que a pessoa começa a ver de forma diferente. A partir do momento que você vai ressignificar isso, aquela manifestação, aquele medo, ele vai perdendo força. E ela começa a ver algo como natural, aquilo que fez ela com tanto sofrimento, que causou tanto sofrimento para ela. Muitas pessoas, nossa, chegam a perder emprego, se isolam, né? Porque é tão paralisante o medo, é tão paralisante a fobia. Quantos jovens, quantas crianças eu estou atendendo? Os familiares trazem. Porque teve uma com pavor que não suportava mais estar online. Olha só, novos medos, novas fobias. Novos medos, novos. Travou e saía chorando, tirava da aula ali, deixava só. Muita pressão. Muita pressão, exatamente. Então, viver bem, tranquilo, é a solução, né, Marilda? Com certeza, buscar alternativas, né? Se adequar nessa nova realidade que nós estamos vivendo, né? E principalmente eu vejo, Mariana, eu sempre digo assim, são 4 pilares que são essenciais na nossa vida, tá? Que nós precisamos estar em harmonia, que é o espiritual, né? Eu sempre digo que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? O mental, procurar o quê? A qualidade dos nossos pensamentos, né? Aquilo que nós vamos focar nossa atenção. A qualidade, se você tem bons pensamentos, se você pensa positivamente, se você trabalha positivamente, você vai ter o quê? Uma emoção, né? O teu emocional vai estar em equilíbrio. E, consequentemente, o físico. Então, tudo advém, digamos, desses 4 pilares em equilíbrio para a gente ter uma vida saudável e plena, né? Obrigada pela entrevista, Marilda, que a gente viva feliz e com um pouquinho só de medo, né? A gente vai que vai, né? Verdade, é aquela história, tá com medo, levanta, estufa o peito, olha para frente e vai enfrenta, mesmo. Não é verdade? Mas a gente precisa realmente, né, saber dosar tudo isso, saber a hora que realmente precisamos de ajuda e sermos fortes, mas principalmente termos bastante fé que tudo muda, que tudo passa e que as coisas cada dia é um dia e que vivemos, porque hoje as pessoas estão com medo do futuro e deixam de viver o momento presente. O momento presente é agora. A vida de todos nós é feita de desafios e também de alguns medos. Por isso o programa Conta Pra Mari de hoje quer deixar um recado. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. A vida é feita de desafios e superá-los é preciso.